Olá, meus irmãos, graça e paz. É sempre uma alegria muito grande, é sempre uma satisfação estar aqui para gravarmos um vídeo cujo conteúdo é a poderosa mensagem da Palavra de Deus. Estamos aqui com essa proposta de um estudo bíblico falando sobre a Palavra de Deus, a importância, o alimento. Vamos gravar aqui para a Rádio Manengospe FM 97,9 para o programa Palavra e Som. O programa Palavra e Som é uma das atividades do Ministério Palavra e Som. E também estaremos exibindo essa mensagem no YouTube. Nosso canal é o canal Ministério Palavra e Som, é só você procurar lá, nosso irmão Josué Silva. Peço aos irmãos que estão ouvindo a rádio nesse momento, os amigos que embora ainda não tenham se decidido pelo Evangelho, mas creem na palavra, querem ouvir a palavra, por favor, eu peço a sua ajuda lá no YouTube, no canal, a sua inscrição, o seu like, os seus comentários, a ativação do sininho para poder receber novas mensagens. Peço a você que me ajude a pregar o Evangelho. Você não estará dando glória a mim quando você dá um like, não. Você vai estar me ajudando a pregar o Evangelho de Jesus. Vamos orar então, meus irmãos? Ó Deus, em nome de Jesus, louvo a Ti, adoro o Teu nome na beleza da Tua santidade. Ó Deus, te agradeço pela misericórdia, te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra, te agradeço pela cruz de Jesus, pelo sangue derramado em favor da salvação da humanidade. Obrigado, Senhor, por ter me feito conhecer a Tua palavra, conhecer a salvação através de Jesus. Que meus pecados possam ser perdoados em nome de Jesus. Abre as portas da palavra, nós precisamos da Tua palavra para nos alimentar, nos fortalecer, para, Senhor, revigorar nossas forças, para nos ajudar a caminhar e ter a certeza de, no final da nossa fé, alcançarmos a salvação da nossa alma. Ó Deus, através da Tua palavra, fala com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, seja pela internet, edifica, cura, liberta e dê-lhes, Senhor, a alegria da salvação em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o assunto passado, o tópico passado, nós falamos sobre as Escrituras como padrão final para o comportamento, para alimentar a fé, a santidade, a vida, a eficiência no serviço, a moral, a nossa vida prática. Falamos sobre esse assunto. Então, se o irmão ou amigo ainda não assistiu, não teve oportunidade, pode nos procurar lá no canal do YouTube, que essa mensagem está lá à disposição para que você possa assistir essa mensagem. Nós vamos falar sobre nesse caso, o quinto ponto, para fecharmos essa parte introdutória sobre a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre o ponto em que o Espírito Santo de Deus foi quem nos deu o livro do Senhor, a palavra do Senhor, que nós conhecemos por Bíblia Sagrada. Nós precisamos aprender esse ponto que é muito, muito importante. A palavra de Deus, ela não é possível compreendê-la de uma forma intelectual, de uma forma científica. Por quê? Porque a palavra do Senhor, nosso Deus, Ele nos deu através do seu Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou homens de várias classes sociais, de vários níveis intelectuais. E a mensagem, ela é uma unidade perfeita. É uma unidade perfeita e completa, que não requer nenhuma complementação. Ela, por si só, a palavra do Senhor, ela se basta. Então, o apóstolo Pedro, ele nos ensinou que a palavra, ela
foi nos concedido, o livro do Senhor foi nos concedido através do Espírito Santo de Deus que inspirou os escritores. E o autor é um único autor, o próprio Deus. Nós cremos nisso, por isso falamos e pedimos a Deus que você possa crer dessa forma também. E como é que essa informação chegou até nós? O apóstolo Pedro, ele teve o cuidado de nos informar na sua segunda carta, na sua segunda epístola, no capítulo de número 1 e no versículo 20 e 21, veja o que nós lemos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ninguém pode interpretar a palavra de forma particular, de forma pessoal, do que ele acha ou o que pensa, de forma intelectual, a partir do seu intelecto, a partir do seu conhecimento de mundo, de ciência. E por que não pode? Ele diz no verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, os homens não falaram porque queriam. Se você juntasse vários escritores de vários lugares de um país, de regiões diferentes, e pedisse ele para escrever temas que viessem da sua cabeça, cada um escreveria um tema. Quando juntasse esses escritos, não teria uma unidade, cada um pensaria uma coisa. Mas quando a Bíblia se juntou, os pequenos livros se juntaram, nós percebemos que há uma ligação perfeita, harmônica e perfeita entre cada escritor. Por quê? Porque foi apenas um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que inspirou cada um deles. Pedro fala isso aqui, ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles estavam em lugares diferentes, até em classes sociais diferentes, até em momentos, épocas diferentes. Uns eram contemporâneos de outros e outros não. No entanto, quando juntaram-se os livros, a Bíblia, os pequenos livros, a coleção, falavam a mesma linguagem, os assuntos todos perfeitamente conectados, em harmonia, um completando o outro, de forma perfeita. Isso quer dizer que todos, independente da época, independente da classe, foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, essa perfeição. Então, o Espírito Santo que nos deu o livro que conhecemos por Bíblia Sagrada, que é o livro do Senhor. Quando nós lemos lá no apóstolo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o que Paulo ele fala com Timóteo a respeito, dentre outras coisas, a respeito das Escrituras. Capítulo 3, versículo 16 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada. Toda a Escritura divinamente inspirada. Isso quer dizer que as Escrituras são divinamente inspiradas. Então ele diz, toda a Escritura divinamente inspirada. Ou seja, existe aquela Escritura que é divinamente inspirada e, obviamente, o contrário disso existe, que é aquela Escritura que não é divinamente inspirada. Então, quando uma palavra é inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Né? Ensina, nos redarguir, nos ensina
a responder, a argumentar, a explicar e corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o homem de Deus ele se torna perfeito, claro, dentro de uma relatividade, não perfeito absolutamente enquanto carne, enquanto ser humano, porque nós temos defeitos, mas perfeito para toda boa obra, instruído, perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então aqui ele fala de uma palavra divinamente inspirada. Então a palavra ela precisa ser divinamente inspirada. E quando nós lemos em Efésios capítulo 6, versículo de número 17, nós encontramos aqui uma outra importante informação a respeito da palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo diz aqui no capítulo 6, versículo 17 da carta aos Efésios, onde ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada que o Espírito Santo ele nos outorgou, nos concedeu, nos deu acesso, trouxe a nós. É a espada, a palavra de Deus é a espada para nós combatermos o bom combate da fé, combatemos os principados, as hostes espirituais da maldade que assolam esse mundo. Porque lá no início, lá mais versículos antes, Paulo fala que não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra hostes espirituais, contra principados, contra realmente o mal que assola esse mundo. E a única arma possível que temos para lutar contra aquilo que é mal, aquilo que destrói o ser humano, a humanidade, a única arma é a palavra, que é a espada do Espírito. E importante lermos aqui também, que o Espírito Santo, além de nos ter dado o livro do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, ele nos guia e sustenta nessa caminhada, nessa trajetória rumo à vida eterna. Porque essa vida aqui, a gente sabe que ela vai passar. Então, nós vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo de número 14, você pode abrir sua Bíblia, do versículo 23 ao versículo 26. Vamos ler assim. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, mas aquele Consolador, diz o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, o Espírito Santo ele vai ensinar todas as coisas através do livro do Senhor que ele trouxe para nós, que é a Bíblia Sagrada. Ele nos ensinará todas as coisas. Então é através da palavra inspirada pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo, é que ele nos ensina todas as coisas. Coisas essas, meus irmãos, que intelectualmente, particularmente, você não pode ter acesso. A gente não tem acesso intelectualmente, racionalmente.
Quando Jesus fala, ele vos ensinará todas as coisas, é porque ele vai ensinar coisas que o intelecto humano não alcança. Tanto que Pedro, o apóstolo Pedro diz, não, a profecia não é de particular interpretação. Então, não tem como o homem conhecer as Escrituras, saber o que está na profundidade das Escrituras, se não for revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra forma. Então, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando Jesus fala, e ele vos ensinará tudo quanto vos tenho dito, Jesus está dizendo da palavra dele. Então, na nossa caminhada, é o Espírito Santo de Deus que nos lembra, ele nos ensina a profundidade da palavra, ele nos revela, de forma que intelectualmente nós não conseguiremos entender, e ele nos lembra das palavras de Jesus, as palavras que são vida. Como o próprio Jesus lá, um pouco mais antes, lá no capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, versículo 63, ele fala assim, a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica, e as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, quando o Espírito Santo ele lembra as palavras de Jesus para nós, para aquele ser humano que se entregou para ele, que crê na salvação em Jesus, o Espírito Santo faz lembrar das palavras de Jesus, que são vida, e nos dão vida e vida em abundância. Então, nós vamos ler agora o capítulo 16, versículo de número 8 a 15. Lemos assim o registro de João, ainda sobre esse mesmo tema. E quando ele vier, Jesus disse, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. A partir do 7, né? Porque se eu não for, disse Jesus, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então Jesus estava dizendo para os discípulos, eu preciso ir para que o Consolador, que é o Espírito Santo, venha. Continuando, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então veja que Jesus fala que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e lembrará de suas palavras. E aqui ele diz mais, no versículo de número 13, mas quando ele vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará. Então, ele vos ensinará todas as coisas, ele fará com que vocês se lembrem das minhas palavras e ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, mas dirá tudo o que é ouvido. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Não falará de si mesmo. Quer dizer, aqui o tempo inteiro Jesus está mostrando que o Espírito Santo de Deus é que nos ensina, é que nos lembra a palavra de Jesus, é que nos guia em toda a verdade.
Então ele nos guia e automaticamente nos sustenta pela palavra que ele mesmo trouxe para nós. Então está aqui que o Espírito Santo ele nos deu esse livro e esse livro é a espada com a qual devemos lutar para vencer as batalhas espirituais, e ele nos guia e sustenta. Ele nos ensina, nos lembra as palavras de Jesus, nos guia em toda a verdade e anuncia, não de si mesmo, mas tudo aquilo que ele ouviu do Pai, porque o Deus, o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, é que traz a sua palavra para nós. E o Espírito Santo, ele continua o trabalho, a obra de Jesus aqui na terra, até que sejam consumadas todas as coisas. Então, fica claro para nós aqui que o Espírito Santo de Deus é aquele que trouxe a palavra para nós. É aquele que nos trouxe essa espada para vencermos. É aquele que nos ensina e que revela todas as verdades profundas da palavra do Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe, nós terminamos por aqui mais esse ponto de estudo e eu convido os irmãos para assistir o próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.